Presidente, hoje eu tive a oportunidade de almoçar com o Paulo Ebel, que foi secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia entre 2019 e 2020. Ele veio a Lajeado, numa reunião almoço na Associação Comercial, em parceria com o núcleo do Instituto de Formação de Líderes, o IFL, que nós estamos num grupo de jovens aí fundando aqui em Lajeado. Durante esse tempo que o Paulo esteve no governo federal, muitos avanços aconteceram com relação à modernização do serviço público e também na guerra contra a burocracia. Um exemplo é o gov.br, que tem facilitado muito a vida das pessoas. E em sua fala, durante a apresentação dele na reunião almoço, destacou algo que eu julgo muito importante, que é a vocação primária do setor público é servir a população. E ele lembrou muito bem que a melhor forma de um serviço público ser útil é, antes de tudo, não atrapalhar aqueles que querem produzir. E é preciso, nesse ponto, e antes de mais nada, entender que a mudança necessária é muito mais cultural do que tecnológica. A digitalização dos processos não se trata apenas de transformar o arquivo de papel, o documento de papel, em um documento PDF. Digitalizar os serviços públicos é fazer muito daquilo com que o site do governo federal, o gov.br, fez, que é, por exemplo, deixar de emitir e enviar para as pessoas o documento do carro, o certificado, que hoje a gente pode acessar diretamente no celular. Então, há uma necessidade muito latente de que se mude a cultura de como a gente trata a questão da digitalização dos processos. Ter esta oportunidade de conversar com pessoas como Paulo e também, lembrei de semanas atrás que nós tivemos também a oportunidade de conversar com o Gianluca Lorenzon, outro gaúcho que está secretariando o ministro no Ministério da Economia e que trabalha fortemente na questão da desburocratização dos licenciamentos urbanísticos. Então, ter a oportunidade de conversar com pessoas desse gabarito sempre é muito inspirador. No governo de Lajeado, acho que a gente ainda pode avançar muito. E, para tanto, é sempre importante lembrar que a inovação, novamente, como eu falei antes, depende muito mais das pessoas, da cultura das pessoas, do que da tecnologia propriamente. É preciso que a gente possa pensar diferente, possamos estar com a cabeça aberta para que a gente possa rever algumas dessas nossas crenças que daqui a pouco vêm daquele dia a dia, de que sempre foi feito assim. Então, o avanço implementado no site da nossa prefeitura, que focou muito mais no cidadão, porque isso é uma coisa importante de dizer, a pessoa quando acessa o site da prefeitura, ela não está lá querendo saber o que o fulano, o ciclano está fazendo, ela quer um serviço, basicamente. Se você entregar bem esse serviço, bom, aí você ainda pode fazer notícia lá, o secretário inaugurou isso, o prefeito inaugurou aquilo, ok, mas basicamente o cidadão quer acessar o serviço do município. Então, isso é importante focar. E essa forma de pensar os serviços públicos já começou lá em 2017, no início da gestão do prefeito Marcelo Cal, e teve um destaque muito grande numa ruptura que se fez justamente nessas crenças que se tinha, que foi o Simplifica Lajeado. A implantação desse programa, que na época foi capitaneado pelo então secretário de Desenvolvimento Econômico, Douglas Sandri, e que agora vem sendo continuado pelo secretário André Bicker. Foi uma inovação importante que colocou Lajeado em destaque no cenário nacional com relação à abertura de empresas. Outros avanços ainda estão em vias de acontecer, como, por exemplo, a utilização da telemedicina para atender a nossa população, o próprio licenciamento urbanístico declaratório, que eu comentei antes, que é uma ideia do Ministério da Economia trazer e organizar para as cidades, e também, mais recentemente, creio que em 2 ou no máximo 3 semanas deve estar operando já esse novo sistema, que é a emissão da nota fiscal eletrônica pelas MEIs, sem a necessidade do certificado digital, única e exclusivamente com um login e senha. Isso facilita a vida daquele pequeno empreendedor que não vai mais precisar assinar um certificado digital para poder emitir as suas notas fiscais eletrônicas, que até pouco tempo atrás, e ainda até o final do mês, se não me engano, é o prazo, as pessoas ainda, esse empreendedor ainda está emitindo a nota fiscal no talonário de papel. Outra palestra, e aí esse dado é importante, que eu participei pelo IFL, que eu mencionei antes, foi com o empresário Jorge Gerdau. E ele nos apresentou um número que é absurdo. Nós desperdiçamos cerca de 22% do nosso PIB, ou seja, quase 1,5 trilhão
de reais no custo Brasil. Isso é o dobro da maioria dos países europeus, isso é 6 vezes mais do que o custo nos Estados Unidos, por exemplo. Então nós precisamos sim parar de desperdiçar o fruto do nosso trabalho gastando em burocracia. Toda iniciativa que busque mais eficiência no setor público é importante porque ela reverte numa economia que pode ser investida lá nos serviços essenciais, que são os serviços que afetam o cidadão no seu foco, que, volto a dizer, é o objetivo e a justificativa da própria existência do Estado, servir a população. Então, a oportunidade que tivemos hoje com o Paulo Ebel foi muito importante, muito interessante. Recomendo que quem tem a possibilidade de dar uma olhada no material que ele apresentou possa fazê-lo.